Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui da Elétrica é Tudo para vocês. Sei que estamos no meio de um curso de comandos elétricos, tá? Estamos montando uma partida direta com reversão, fizemos o circuito de força, o circuito de comando, iniciamos pela parte de proteção, do disjuntor, do contato auxiliar do relé térmico e chegando na botoeira. Nós vamos dar continuidade a esse curso, mas eu parei um pouquinho só para esse vídeo aqui, porque lá na nossa comunidade eu sempre faço algumas perguntas para vocês. E aí é importante que vocês tenham essa devolutiva, né? Que vocês tenham o feedback, que vocês tenham o retorno dessas perguntas que eu fiz para a gente poder conversar melhor. Então, das perguntas que eu realizei, a primeira que eu fiz foi qual a unidade de medida da tensão. Eu coloquei como alternativas ampere, volt, ohm e watts ou watt, como queira chamar. Então, a unidade de medida da tensão, ela é em volt, certo? Então, a gente diz 220 volts, 110 volts, 380 volts. Isso é a unidade de medida da tensão. As outras alternativas que eu coloquei, pegando aqui, foi qual o valor de um CV em potência elétrica. A gente sabe que CV é uma sigla que significa cavalo a vapor, é uma potência mecânica. Então nós temos que fazer uma conversão de uma partida de uma potência mecânica para potência elétrica. Então, CV, que essa é interessante, porque 63% de vocês disseram que um CV tem 736 e 23% disseram que um CV tem 735,5 watts ou watts, como queira chamar, fique à vontade. Então, gente, na verdade, um CV tem 735,5 watts, tá? Porém, vocês vão ver isso nas apostilas, nos materiais mais práticos, com o valor de 736. Por quê? É feito um arredondamento para facilitar os cálculos, tá? Então, quem colocou 736 e 735,5 a gente considera que acertou, tá bom? A outra pergunta que eu fiz é o seguinte: no circuito em série, qual é o comportamento da tensão? 70% disseram que é a mesma em qualquer parte do circuito e 30% é dividida pelas correntes, pelas cargas existentes. Gente, em um circuito em série, a tensão será dividida. E essa divisão depende da potência dessas cargas. Em outra palavra, da sua resistência ou da sua impedância, tá? Mas, para deixar mais claro para vocês, aquele pisca-pisca, né, que a gente usa em final de ano, a maioria deles tem uma configuração mista. Uma parte está em série, a outra está em paralela, certo? Há uma composição mista. Mas a parte que está em série, aquelas lâmpadas, dependendo do fabricante, tem delas que é de 3 volts, 1,5 volt, 2 volts, né? Então, que é aquela lâmpadazinha muito parecida com LED, a tensão muito pequenininha. Então, você coloca uma fileira de lâmpada daquelas, né? E você vai pegar uma tensão de 100, 220 volts, 110, 220 e vai dividir por várias lâmpadazinhas daquela. E aí, como a potência da lâmpada é a mesma, então a tensão será dividida igualmente, tá? Então, portanto, em um circuito em série, a tensão é dividida. No circuito paralelo, que é o que a gente usa nas residências, nas instalações elétricas prediais, industriais, né? Toda a conexão fica em paralelo, por isso que a tensão é a mesma em qualquer ponto do circuito, tá bom? Outra pergunta que eu fiz para vocês é qual a unidade de medida da resistência elétrica?
A unidade de medida da resistência elétrica é o ohm, né? OHM, certo? E ela é representada por uma letrinha grega chamada ômega, tá? Então, a unidade de medida da resistência elétrica é ohm. Por isso que a gente informa que uma resistência do chuveiro elétrico tem tantos ohms, uma resistência de uma torradeira tem tantos ohms, né? Isso representa a sua unidade de medida da resistência, que é dada em ohm, OHM, né? Tudo juntinho. Aqui tem qual a unidade de medida da condutância elétrica, né? Que eu fiz essa pergunta para vocês lá no nosso canal. Qual a unidade de medida da condutância elétrica? Aí eu coloquei as alternativas: hertz, volt, siemens, amperes, ohm, né? A gente já sabe que volt é a unidade de medida da tensão e que ohm, OHM, é a unidade de medida da resistência. E a unidade da condutância, ela é o inverso da resistência. Então, a gente poderia escrever, já que a resistência é ohm, OHM, a gente poderia escrever MHO. Porém, fica uma linguagem muito difícil, né? Então, fica adotado outra medida utilizada para a condutância, que é a letra C, que é chamada de Siemens, né? Que coincide até com um fabricante internacional. Então, a unidade de medida da condutância elétrica é Siemens e a unidade de medida da resistência elétrica é ohm. E lembrando que resistência elétrica é o quê? É a dificuldade que os materiais oferecem à passagem da corrente elétrica, enquanto que a condutância elétrica é a facilidade que os materiais oferecem à passagem da corrente elétrica, né? E aí, para a gente encerrar, né, eu procuro deixar aí meu termo em torno de 8 a 9 minutos os vídeos, porque eu acredito que não fica muito pequeno, não fica muito longo, mas eu tenho dificuldades realmente de saber qual o melhor tempo para vocês. Aqui outra pergunta que eu fiz foi qual a unidade de medida da capacitância. E a maioria acertou. Para 79% das pessoas que responderam, a unidade de medida da capacitância é Faraday, né? Então, em homenagem ao seu descobridor, né, o seu idealizador. Então, Faraday é a unidade de medida da capacitância. Porém, um Faraday é enorme, é muito grande, né? Seria um transformador enorme mesmo. Então, a gente termina usando os submúltiplos. A gente usa o nanofaraday, o picofaraday e principalmente o microfaraday. E a capacitância, como o próprio nome diz, é a capacidade que os materiais têm, né? Principalmente o capacitor, de armazenar cargas elétricas, né? Então, gente, aí foram algumas perguntas que eu fiz, né? Não encerrei, não foram todas, mas era isso que eu queria mostrar para vocês. No próximo vídeo a gente continua o curso, né, de comandos elétricos e mais para frente a gente retoma aí para falar sobre essas perguntas que eu fiz para vocês e aos poucos a gente vai socializando esse conhecimento. E também gostaria de agradecer a várias pessoas, não vou citar o nome para não esquecer. Eu tenho mais de 100 pessoas que sempre estão lá dizendo obrigado, valeu, top, o vídeo bom, obrigado pela didática. Então eu gostaria de agradecer a todas essas pessoas que estão nos acompanhando, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu, gente.